No segundo e último capítulo da série Novas Realidades na Educação, vamos falar sobre competências que nossos educadores precisaram desenvolver e o lado positivo de tudo isso. Eu acho que a criatividade é o carro-chefe, né? Não que os nossos professores não sejam criativos em sala de aula, mas em sala de aula ele tem um recurso humano ali que vai agregando. Então, uma criança agrega a personalidade dela, o que ela traz da casa dela. E quando ele vai para uma aula remota, ele precisa criar todo aquele ambiente, além da habilidade tecnológica. Então, você está dentro de uma sala de aula, já existe uma metodologia estabelecida de como é a dinâmica daquele grupo. Quando você vai para um ambiente digital, virtual, é diferente, né? Então, ele tem que se comunicar no chat, ele precisa usar o chat de uma maneira apropriada, não é para ele ficar batendo papo, né? Então, tudo isso é desafiador. São habilidades que o professor tem adquirido ao longo desses meses. O que se demonstrou é uma necessidade mesmo de uma competência humana, que é a empatia. Eu acho que isso é o que está mais evidente, né? Ficou em segundo plano, talvez, é claro, é necessário que a gente lide com as tecnologias, porque elas estão aí e devem ser utilizadas. Mas eu acho que nunca se evidenciou tanto a necessidade de humanização dos processos educativos. Eu acho que essa é a grande competência que se impõe para a gente a partir desse momento. Existem pessoas muito diferentes, que algumas até que precisam muito mais de você do que os outros. Então a empatia foi algo que nós trabalhamos muito na escola. Se pôr no lugar do outro, isso foi algo muito desenvolvido na nossa escola. Para as aulas online, eu tive que me reinventar, porque eu sabia o que eu queria transmitir, mas não sabia como fazer isso remotamente. Mas com o passar aí, né, dos dias e com a prática diária, com muita persistência, eu fui me apropriando desses recursos tecnológicos e hoje já consigo fazer vídeos e dar as aulas de uma maneira mais tranquila. Bom, aconteceu muita coisa em pouco tempo, não é mesmo? Mas tivemos pontos positivos em tudo isso? Tudo isso foi gerando oportunidades. Então, oportunidades de reciclagem, oportunidades de reinvenção, oportunidades de reavaliar processos. Porque, às vezes, falando de educação, se fica num processo tantos anos fazendo a mesma coisa, sem nova atrás, mas o caminho, o trilho é sempre o mesmo. E, de repente, esse boom fez um monte de coisa acontecer. O que aconteceu foi uma revalorização da escola, no sentido do que ela significa para a sociedade, e uma revalorização do professor, né, do papel social que ele exerce. Então, valorizar a minha equipe, a escola onde eu trabalho, desde direção até os funcionários da limpeza, coordenação, secretaria, meus professores, meus colegas professores tão competentes, tão admiráveis. Valorizar, o ponto positivo foi aprender a valorizar mais essa amizade, esse trabalho em equipe, principalmente o trabalho em equipe. Foi a visibilidade que as famílias puderam ter do trabalho, né, e da importância do professor na vida de cada criança. Para finalizar, fica agora um recado de professor para professor. Eles que também viraram alunos nesse período e tiveram que se desdobrar para que a educação continuasse viva e interativa, ainda que à distância. Aproveite a oportunidade, né? Não observe somente o lado negativo do desafio. Observe o lado positivo, que é o quê? É nos fazer crescer. Né? O que isso vai agregar, a diferença que isso vai fazer na minha carreira. Então, olhar de uma forma mais positiva. Parabéns.
Parabéns porque a disposição nossa como professores em tentar suprir todas as necessidades que os alunos têm apresentado e o trabalho que vocês têm feito, que nós temos feito, tem sido tão valoroso e tem mostrado tanto a necessidade que a nossa classe cumpre, o papel necessário que a nossa classe cumpre, ficou realmente muito evidenciado. Então, o primeiro recado é esse, parabéns. E um segundo é muito obrigado. E o recado das professoras para as famílias, hein? Olhe bem quantas habilidades nós aprendemos e aperfeiçoamos com toda essa situação, né? Então nada foi em vão, nada é perdido. A cada momento e a cada dia nós estamos aprendendo. Então 2020 está aí, está acontecendo e nós não temos tempo a perder e muita coisa para aprender.